tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ellen, sou professora da Rede Municipal de Palmas e no momento atual estou professora da Escola Olga Benário. Nós já estudamos aí 2 aulas de pesquisa e produção de texto e hoje nós vamos estudar a nossa 3ª aula com o assunto texto narrativo. Vocês já estudaram esse tipo de texto na aula de português com a professora Nandeara. E hoje nós vamos praticar esse tipo textual. E para praticarmos esse tipo textual, nós vamos conhecer, alguns de vocês eu tenho certeza que já conhecem, o mais famoso detetive de todos os tempos. Quem será? Quem acertou ou quem não conhece, o detetive Sherlock Holmes. Hoje nós vamos estudar um mistério que foi por ele desvendado. E para isso nós vamos ler uma narrativa do livro de Sherlock Holmes. Bem, para quem não conhece esse detetive, trouxe aqui para vocês a informação que o famoso detetive Sherlock Holmes, embora de tão familiar pareça pertencer ao mundo real, é, na verdade, um personagem fictício, ou seja, ele não existe, ele foi criado por um autor, gerado pela mente do médico e escritor britânico Sir Arthur Conan Doyle. Ele nasceu no interior da trama do livro Um Estudo em Vermelho, lançado de forma inédita em 1887. E aí eu coloquei para vocês a capa desse livro e dentro desse livro é que está a história que nós vamos ler hoje e estudar. Bem, além do Sherlock Holmes, o médico britânico, que é o criador desse personagem, ele criou também o Dr. Watson, que é o seu fiel companheiro. Dr. Watson, seu assessor, é igualmente conhecido por todos, especialmente pela frase que se tornou mundialmente conhecida. Elementar, meu caro Watson, repetida exaustivamente por Sherlock Holmes. Este aprendiz de detetive é quem narra boa parte das histórias vivenciadas por seu mestre. E aí vocês estão vendo a imagem de Sherlock Holmes e Dr. Watson. É claro que esses personagens não existem, aí no caso são atores que fizeram uma série mais atual. Existem várias versões dessas histórias de Sherlock Holmes e esses são os atores que fizeram por último. E para começarmos a estudar o mistério de hoje, vamos ler o texto O Incrível Enigma do Galinheiro. Enigma, como vocês já sabem, significa mistério. Embaixo aí o nome do autor, que é o criador de Sherlock Holmes e de Dr. Watson. Vamos lá começar a nossa história, o nosso mistério? Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um pouco esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo que não se fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo, mas que não trouxesse seu secretário, Dr. Watson, que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase: elementar, Watson. Mas se tratava de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. Alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. Quem faria isso, estando a casa cercada por paredes de imensos edifícios? Não havia muros para saltar e nem grades para pular. E na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada.
Um enigma muito enigmático, sim. Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico e mais logicamente, sua lupa, que aumentava tudo, chegou anunciando: chamarei esta aventura de O Caso das Galinhas Desaparecidas. Ou ficaria melhor o incrível enigma do galinheiro. Bem, pessoal, por hoje nós vamos ler até essa parte desse mistério. A proposta de hoje para a produção de vocês é imaginar e dar continuidade nessa história. Eu não vou contar o fim da história hoje, então vocês vão assistir a aula de português novamente, se você não tiver assistido ou ficou com dúvida, verificar os elementos da narrativa e a estrutura da narrativa e terminar, produzir essa história. Então vamos lá? Hora de produzir. Agora é a sua vez. Você vai se passar por Sherlock Holmes e pelo escritor que criou esse personagem e imaginar como que é o fim dessa história com as suas palavras. Na próxima aula, eu vou passar para vocês o restante dessa história e aí vocês vão verificar, comparar a sua história que você produziu com a história original. Para isso, vamos lá para as nossas dicas de hoje? Primeira dica para você produzir o seu texto. Procure no dicionário os significados das palavras que você ficou com dúvida. Caso não tenha dicionário, pergunte para o seu professor ou para a sua professora. A primeira vez que a gente lê um texto, muitas informações podem passar despercebidas. Então é interessante você ler esse texto novamente, compreendê-lo bem e aquelas palavras que você não conhece ou que você ficou em dúvida do significado, pegue o seu dicionário e busque o significado dessa palavra. Se não tiver, as escolas estão disponibilizando através do WhatsApp e outras redes sociais o acesso do aluno, da aluna, com o seu professor ou professora. Segunda dica, solte a sua imaginação. E para isso, quando você soltar a sua imaginação, vai vir aquela tempestade cerebral que nós já falamos na aula anterior. Essa tempestade cerebral você vai colocar no seu rascunho. Lembra disso? Então, vai escrevendo o que vier na sua mente. É o seu rascunho. Não se preocupe se as ideias vão estar organizadas, se terão várias palavras repetidas. É o rascunho, tá? É a sua tempestade cerebral. Bem, continuando então, próxima dica. Sua narrativa, que é o enigma de hoje, deverá ter muitos detalhes para que o leitor possa tentar desvendar o mistério antes de ler o fim da história. Sherlock Holmes, ele consegue desvendar os mistérios em suas histórias porque ele observa bastante os detalhes. Então, você também terá que detalhar bem a sua narrativa. Próxima dica. Lembre-se de incluir na sua produção toda a estrutura e elementos da narrativa estudados em língua portuguesa. Enredo, personagens, clímax, o desenvolvimento e outros elementos que lá no material de português está disponível para vocês. Seja coerente. Essa palavrinha nós já aprendemos nas outras aulas. O que é essa coerência? A sua produção ela tem que ter sentido, tem que ter uma lógica. Bem, outra dica é ter atenção com a pontuação e a ortografia. Nós já vamos falar disso em todas as aulas, tá? Então, teve dúvida em alguma palavra? Pergunte a alguém da sua família, se sabe, se não, pergunte ao seu professor, à sua professora. Dica importante, que eu sempre falo também, use sua borracha quantas vezes forem necessárias. Tem muitos estudantes que
que não gostam de usar borracha. Então pega lá a sua borracha, errou uma palavrinha, colocou uma ideia que você não gostou, apaga e comece novamente. Próxima dica, releia o seu texto e leia-o em voz alta. Quando você lê o seu texto em voz alta, você se escuta. Então fica mais fácil você se perceber e verificar o que precisa ser melhorado. Ambiente, nós já falamos isso na aula anterior. O ambiente é aquele lugar que você se sinta bem, que você se sinta à vontade, que você possa se concentrar. Sem movimentos do pessoal da sua casa, lave bem as suas mãos para que a sua tarefa fique limpinha, organizada. E claro, em tempos de pandemia, a gente está lavando aí as mãos constantemente. Bom, e a última dica de hoje, treine. Treine e treine. Nós professores e professoras estamos tendo um novo desafio, que é gravar essas aulas para a televisão e para a plataforma Palmas Homeschool. Não é nada fácil. Mas com o treino, com a prática, cada aula que a gente vai gravar, a gente vai melhorando em alguma coisa. Vocês depois podem até comparar as primeiras aulas dos seus professores e de suas professoras para as últimas aulas, que vai ter melhorado bastante coisa. Isso é treino. Da mesma forma, são as suas atividades e os seus textos. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Bem, pessoal, por hoje a nossa aula é essa, é uma prática do estudo da língua portuguesa, pesquisa e produção de texto, os elementos da narrativa. Lembrando que todo o nosso conteúdo e essa aula de hoje também estará disponível na plataforma Palmas Homeschool e quem não tem acesso à internet pode buscar o material na escola que estuda. Lembrando de ir com a máscara e usar sempre as mãos limpinhas e o álcool em gel. Um abraço a todos e a todas, até a próxima aula.